Essa noite eu quero compartilhar com vocês, irmãos, um texto que alguns anos atrás eu ministrei sobre ele. E tem momentos na nossa vida ministerial que a gente é muito impactado por um texto, a gente ministra ele, mas passa um tempo que a gente acaba não usando mais aquele texto com tanta frequência, aquela mensagem com tanta frequência. Mas esses dias atrás, o pastor havia me convidado para pregar para Minas. Oi, pessoal, glória a Deus pelas suas vidas. Logo, logo vocês vão estar assim também, amém? E nós estávamos lá, eu estava ministrando e esse texto subiu com tanta força no meu coração. O texto de João capítulo 6. E desde então Deus vem falando. E hoje, quando o pastor comunicou contigo à noite, eu falei, Senhor. E rapidamente Deus falou, eu já trouxe o texto é João 6, continua nele. Esse é o texto dessa estação. E é bom a gente ser fiel ao Senhor, sabe, queridos? Nem sempre nós vamos trazer algo, me entenda aqui, algo novo, no sentido de ser uma grande novidade. Mas existe uma novidade em Deus toda vez que a sua palavra está sendo lida, mesmo que seja um texto conhecido. Eu quero mesmo convidar você a atentar para isso, porque às vezes a gente trata como comum aquilo que já é conhecido, né? Aquilo que já é conhecido, familiarizado, às vezes a gente fala, eu já ouvi, eu sei. Mas é nesse momento em que Deus está te mostrando de onde você estava, onde é que você se encontrava e o quanto você já cresceu. E Deus também tem o poder de nos mostrar o quanto a gente achava que sabia, o quanto a gente descobre que não sabe. Não é maravilhoso? Um mesmo texto, prestado atenção, lido com todo cuidado, pode trazer tantas riquezas para o seu coração essa noite. E esse texto, em João capítulo 6, eu quero só contextualizar aqui, porque o contexto aqui é muito importante para nós. João capítulo 6, ele vai trazer o resumo de muitos momentos, de muitos acontecimentos que são para nós acontecimentos familiarizados. Alguns milagres, algumas curas, momentos extraordinários de Jesus com seus discípulos. Mas no capítulo 5... algumas curas estavam acontecendo e isso não estava trazendo muita alegria dentro do contexto cultural que Jesus vivia. Não é interessante? Às vezes a gente pensa que o fato de Jesus estar andando por toda parte, fazendo bem, curando a todos, só trazia a admiração das pessoas, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no capítulo 5, a Bíblia começa a nos narrar que ele havia curado no tanque de Betesda um homem, há 38 anos esse homem estava sofrendo, Jesus o cura, só que existe um embate agora dos religiosos, que a Bíblia chama de fariseus, e Jesus. Jesus estava realizando algumas curas aos sábados, e isso começou a ser um grande problema para eles. Como assim você está curando um homem que há 38 anos crê na sua cura num dia de sábado? Não parece algo um pouco, me perdoa a palavra, mais estúpido, que alguém diante de uma cura, de um homem que está clamando há quase 40 anos por sua cura, se preocupe em qual dia da semana ele está sendo curado? Não, às vezes a gente lê a Bíblia e não para pensar o quanto essas coisas eram chocantes em relação a isso. Mas entenda, Jesus estava numa cultura, e eu tenho dito isso, queridos, a cultura pode nos impedir de viver a melhor história de fé que podemos viver. Se ao andarmos nós estamos considerando mais a cultura do que o que a palavra está dizendo, nós podemos ficar impedidos de ver o milagre, ainda que ele aconteça diante dos nossos olhos. O milagre pode estar acontecendo diante dos seus olhos e você está perguntando qual o dia da semana. Não é interessante? E aí um embate entre os fariseus e Jesus começa a acontecer e começa a ficar um pouco tensa a situação. A situação não era muito fácil, a situação não era muito favorável agora para aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus não andou o tempo todo sendo aplaudido e elogiado. Muito pelo contrário, em alguns momentos, e a Bíblia relata isso com muita destreza, com muita qualidade de informação, quantidade de informação, ele teve que fugir, ele teve que se esconder, ele teve que se retirar, porque havia uma perseguição a respeito daquilo que ele estava fazendo. E aí, abre comigo então João capítulo 6, eu ganhei a Bíblia nova do meu marido, estou exibindo ela mesmo para você, que é chique. Todo dia dos namorados, a gente comemora aniversário de noivado no dia 14 de fevereiro, que é dia dos namorados nos Estados Unidos, né? E todo ano, no dia dos namorados, ele me dá uma Bíblia nova. Então eu quero inspirar você, marido, a presentear sua esposa com Bíblia. É só uma dica mesmo, assim.
Só uma, né? Vai que serve. 2 em 1, fiz a propaganda. Então vamos lá. João capítulo 6, verso 1 diz: depois dessas coisas, que coisas? As que a gente acabou de conversar agora. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíades, e grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Jesus então subiu a um monte, assentou-se ali com os discípulos. Versículo 4, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Versículo 5, Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um desses recebesse um pedaço. Versículo 8. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Versículo 10. Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, deu graça, repartiu com os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. Vendo os homens o milagre de Jesus, o milagre que Jesus fizera, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Essa é uma história muito conhecida da maioria de nós cristãos, mas eu fiz questão de ler para a gente entender algumas coisas aqui que, como eu disse, pode passar despercebido ao lermos o texto, justamente porque ele é muito conhecido. A primeira coisa é: Jesus, ao pregar para aquela multidão de 5.000 homens, nessa época não se contava a nível de informação o número de mulheres e crianças. Todas as vezes que a Bíblia diz tinham 3.000 homens, tinham 2.000 homens, 1.000 homens, 3.000 homens, ela está falando do líder, do sacerdote. E entende-se que eles eram acompanhados de suas esposas e filhos. Então claramente podemos multiplicar minimamente esse número aqui por 4. Você está aqui comigo? Então era uma multidão mesmo. Você está aqui? Amém? E é claro que, considerando isso, toda a conta que a gente vai fazer aqui, ela é muito grande. 5.000 homens para 5 peixes é muito absurdo. 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens é muito desproporcional. Você está aqui também comigo? Amém? Viaja comigo na história que você vai ver que a gente vai chegar num lugar bem legal. Amém? Então, Jesus estava ali olhando para aquela multidão e pergunta para Filipe: ei Filipe, onde que a gente vai comprar? E isso passa despercebido, amados. Jesus não perguntou como. Jesus não perguntou com quanto dinheiro. Eu vou repetir para vocês pegar comigo. Jesus não perguntou como que nós vamos alimentar essa multidão. Jesus não perguntou: menino, esse tanto de gente, com que dinheiro que nós vamos comprar pão para esse povo todo? Qual padaria é capaz de realizar essa fornada a essa altura do campeonato? Jesus não pergunta isso. A pergunta de Jesus foi: onde? Onde? E Filipe responde dizendo: Senhor, nem que a gente tivesse dinheiro. Entenda, a pergunta de Jesus foi: onde vocês vão arrumar um jeito para a gente solucionar isso? E Filipe imediatamente pensou, com a sua lógica, com a sua capacidade humana: nem que a gente tivesse dinheiro. E esse dinheiro aqui, 1 denário, era o pagamento naquela época de uma moeda por um dia de trabalho braçal, por um dia de trabalho de alguém que estava trabalhando um trabalho difícil. Era necessário 200 dias de trabalho para comprar pão para aquele povo. Ele falou: nem que a gente tivesse isso, daria certo. Mas Jesus estava perguntando só para entender se Filipe já tinha entendido quem Jesus era. Jesus não estava perguntando a fim de colocar sobre Filipe o peso ou a responsabilidade da solução de algo que ele bem sabia que necessitaria de um milagre.
Jesus não estava perguntando para Filipe, dizendo: você tem que fazer, você tem que dar um jeito. Muitas vezes, amados, nós lemos esse texto e até entendemos algumas coisas, mas quantas vezes a sua oração e a minha oração é: o que eu preciso fazer, Senhor, para ter, para receber, para ser respondido? O que eu preciso fazer para crescer, para melhorar, para chegar lá? E Deus está dizendo: onde está o seu coração? Onde estão as palavras que eu tenho depositado em você? Onde está aquilo que você tem recebido? Onde estão as unções que você tem recebido? Onde está o aprendizado que eu tenho passado para você? Porque se essas coisas não estiverem em você, a sua mente o tempo todo vai buscar resposta humana para aquilo que é divino. O tempo todo nós vamos estar tentando trabalhar com a força do nosso braço e ter resultado em algo sobrenatural e esperando que a nossa capacidade de inteligência resolva. Na verdade, amado, nunca resolveu. A gente não foi capaz de se salvar. A gente não é capaz de perdoar sozinho. A gente perdoa porque o amor do tipo de Deus foi derramado no nosso coração. Amém. A gente tem paciência. A gente tem o fruto do Espírito. Porque o Espírito Santo veio habitar dentro do nosso espírito. E a gente pode manifestar essas coisas. Nada do que somos, fazemos, falamos ou produzimos vem por nós mesmos. Mas a nossa mente o tempo todo nos puxa para esse lugar de responsabilidade, como se nós pudéssemos produzir algo e então Deus fazer algo. Na verdade, você vai ver comigo nesse texto que o que Deus quer é disponibilidade. Deus não está buscando resultado. Deus não está buscando performance. Deus não está te comparando com: olha, mas aquele dali é muito melhor, fala melhor, se porta melhor, se veste melhor. Deus quer que você apresente o que você tem disponível para o que Ele vai fazer através de você. E aí é interessante porque todo o texto de João é uma comparação entre o raciocínio natural, o raciocínio lógico e a apresentação de um reino espiritual. De algo que bagunça a nossa lógica humana. De uma compreensão que precisa vir do espírito e não da mente. De uma disposição que vem de um coração que entendeu quem Deus é. E não está apegado à sua história natural, à sua cultura, aos seus antepassados, à sua raiz, ao seu dinheiro, à sua formação. Porque Deus é capaz. Eu vou repetir isso para você chegar aqui, querido. Deus é capaz de alimentar 5.000 com 5. E não tem matemático, físico que vai me explicar isso. Não tem um homem, uma mulher, por mais inteligente que seja, que vai chegar com um papel e vai me dizer: é assim que faz. Nem farelo daria. Então não adianta entender as coisas que Deus está depositando espiritualmente, querendo apresentar resultados naturais, soluções naturais, uma fé natural. Muito das nossas frustrações estão em compreendermos o que acontece com o outro, mas não crermos dentro primeiro. Fé, queridos, não é uma reprodução do que aconteceu na vida do outro. Não vai funcionar, não vai dar certo. Não é imitar o que o outro faz, no sentido de achar que independente do que você está crendo, se eu falar a mesma coisa eu vou ter o mesmo resultado. Não é assim. Fé é uma convicção, e convicção se gera por dentro primeiro. E é por isso que Deus pergunta: Filipe, eu estou perguntando porque eu já sei o que vou fazer. Agora você sabe o que eu vou fazer? Eu estou te perguntando porque você tem que saber o que eu tenho capacidade de fazer. Você só vai fazer parte daquilo que eu estou fazendo se você é capaz de crer que eu sou capaz de alimentar 5.000 com 5. A Bíblia continua, nós contamos aqui, a Bíblia continua contando que ao dar graças, Deus reconhece que toda provisão vem de Jesus, reconhece que toda provisão vem de Deus. E agora existe um outro momento muito especial desse momento, dessa parábola não, dessa história, desse momento, porque Jesus, a Bíblia diz que dando graças, ele não falou que quando ele abaixou tinha sei lá quantos 1.000 pães. Ele não pegou um cestinho e levantou o cestinho com 5.
Pai, eu te dou graças, porque o Senhor é capaz de multiplicar isso. E quando terminou, tinha pão para todo mundo. Continuava sendo os 5. E aqui é que a mente buga. Quando a gente recebe uma oração para cura, mas naturalmente nada mudou. Quando a gente está recebendo palavras proféticas, mas naturalmente nada mudou. Você continua vendo os 5 pães. E a multidão continua de 5.000. Naturalmente, continua sem resposta. E agora é hora de saber por dentro. O Deus que fez, continua fazendo. Eu não dependo de ver o pão se multiplicando para crer. Agora, os discípulos foram convidados a participar desse milagre. Você consegue visualizar comigo que quando Jesus entrega o pão, então ele distribui, provavelmente a 5 discípulos. E enquanto eles estavam partindo, o pão não acabava. Você está aqui? Parte para um, parte para outro, parte 1.000, parte 2.000. E aquele bocado de pão não acabava. Deus está te chamando para fazer parte de um milagre que nem sempre você vai compreender. Não é para você ficar fazendo conta. Não é para você ficar estabelecendo na sua mente. É para você obedecer. Toma, 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 toma. É para toda generosidade. Tinha um propósito. O propósito não é para falar, olha como nós cremos e somos os bons aqui. Porque não, eles nem faziam ideia do que estava acontecendo. Eles estavam crendo que se multiplicou uma vez, ia multiplicar outra, e outra, e outra. E quanto mais eu dou, mais multiplica. E na conta de Deus, nunca é só o suficiente, porque sobraram 12 cestos. E eu não estou falando de dinheiro. Se isso te desanima, você podia continuar dando uhul. Eu estou falando em fazer parte, amados, do que quer que Deus esteja pronto a fazer. É fazer parte de algo que você precisa estar disponível para saber que Deus está te dando o privilégio de fazer algo que Ele podia fazer sozinho, mas Ele está entregando na tua mão para você partir e multiplicar. Dentro da história, o pão de cevada, ele era conhecido como um pão de alimento pobre, de alimento de pessoas que não tinham renda. E aí, falando um pouco do rapaz, eu fui procurar um pouco dos estudos sobre o rapaz. A Bíblia não fala em nenhum dos 4 evangelhos, essa história é narrada nos 4 evangelhos, e nenhum dos 4 evangelhos narra sobre um menino. Apenas fala um rapaz, em alguns outros evangelhos nem fala dele. João é que é mais específico. Mas a palavra rapaz, ele pode servir tanto para um menino novo, quanto para um servo, um escravo. Agora, de novo, usa a sua mente comigo para a gente entrar no mundo da minha Hollywood. Amém? Vamos imaginar comigo. O menino ou o servo está indo embora para casa porque era festa de Páscoa. Pão era um alimento essencial para celebrar a Páscoa. Páscoa não era um sábado, um domingo na cultura judaica. Eles precisavam celebrar por 14 dias. Durante os 14 dias antes do período da Páscoa, existiam cerimoniais que precisam acontecer. Se eles estavam na semana, eles estavam a 7 dias do último dia de Páscoa. E dentro dessa cultura, dentro dessa festa, havia necessidade de comer alguns alimentos determinados. O último deles era matar o cordeiro ou os pombos e comer, a família inteira celebrando a saída de Êxodo, a saída do Egito, a saída do momento em que Moisés vai tirá-los, e esse momento é chamado de Páscoa. Você está aqui comigo? Tem nada a ver com coelho e chocolate. Se você ainda estava pensando, não tem a ver com isso. É uma citação bíblica, é uma citação desse momento. E aí, no momento que esse menino estava passando, ou ele era um servo ou ele era um menino. Ou seja, ou ele estava indo para casa ou ele estava indo para o trabalho. Está aqui comigo? Aí imagina, eu sou mãe desse menino e digo para ele: menino, vem cá, vai lá na venda e compra 5 pães e 2 peixes, é tudo que a gente tem para comer. E você me traz aqui. Ou eu sou um senhor, um dono, uma pessoa de posse, eu tenho escravos, eu falo: vem cá, vai lá e compra isso e traz para cá. Aí o menino, desavisado, bichinho, tá andando, indo embora para casa. Aí o discípulo olha:
o Felipe fala, tem um menino ali que está recarregando comida. Aí o outro fala assim, vai lá e fala com ele. Fala, ô menino, a gente vai precisar do teu pão e do teu peixe. Agora pensa comigo naturalmente. É tudo que eu tenho, eu estou levando para casa, eu estou levando para o meu Senhor, eu estou levando para minha mãe, eu estou levando para a nossa família. Eu não conheço essas pessoas, porque a gente lê a história depois que a história aconteceu. A gente lê a história sabendo que vai multiplicar. Mas na cabeça daquele menino, ele não sabia que era aquele povo não. Era uma multidão que estava reunida ali. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas não é Jesus que vai pedir para ele. São os discípulos que vêm. Agora você imagina Pedro, ou André, ou Felipe, chegando para você com a sua conta do mês falando, ei, estou precisando da sua compra. Me dá aqui. Oi? Você sabe quanto que está o quilo do café? Só desabafo, não podia perder a oportunidade. Contextualizar nos ajuda a entender que o coração daquele menino também precisava estar disponível para fazer parte de um milagre. E ele não entregou um pão e um peixe. Falou, tenho 5, vou te dar um pão e um peixe. O resto é segurança, para eu não ser morto. Porque se ele era um escravo e ele chegasse lá, tendo recebido dinheiro para comprar, sem compra, ele estava correndo risco de vida. E se ele era um filho, dependendo da mãe que ele tinha também. Então agora aquele menino estava ali, e a Bíblia não nos diz como foi que ele entregou. Mas existe um fato aqui, ele entregou. Aquele menino podia ter sido passado despercebido na história da humanidade. Era só ele ter dito não. Era só ele ter dito, não posso, isso não é meu, não quero, não tem como. O fato dele ter dito, toma. O fato dele ter pegado aquele cesto e falado, pode levar. Colocou ele no livro mais lido no mundo inteiro como o menino dos 5 pães e 2 peixes. Sabe que Deus pode estar contando com 5 pães que você tem para colocar o teu nome na história. Às vezes a nossa cabeça, amado, está pensando que eu preciso ter algo grandioso nos valores humanos para fazer parte de uma história grandiosa, quando Deus está dizendo, o que você pode confiar em mim? O que você tem que você pode dizer, toma. E lembrando, ele não sabia do resultado final. Ele não está entregando dizendo, não, beleza, eu vou entregar, eu vou levar os despojos para casa. Não, amados, ele entregou o que ele tinha e estava assistindo com todo mundo. Késia, não é a Bíblia. Amém? Késia. Imagino que o menino entregou, sentou e falou, que Deus me ajude, que Deus me ajude, que Deus me ajude. A Bíblia diz que todos eles se assentaram na grama. Eu imagino que o menininho que estava com a mãozinha assim, Deus me ajuda, Deus me ajuda, era o menino dono dos 5 pães e 2 peixes. E a história da multiplicação nós acabamos de ler. Agora a coisa vai ficando ainda mais interessante. Já está cansado? A coisa ainda vai ficando mais interessante. No versículo 15 diz assim, Jesus, sabendo que viriam a fim de proclamar o rei, tentou ou tornou a retirar-se sozinho para o monte. Por que esse versículo está aqui dentro desse contexto? Quando as pessoas começaram a ver evidência das profecias que falavam a respeito de Jesus, começaram a indagar, como a gente acabou de ler. Será que esse não é o Messias? Será que não é o profeta? E as pessoas não entendiam que Jesus precisava vir como um cordeiro. Eles desejavam o Jesus que vai vir para reinar. E ele falou, não é tempo de eu vir como rei. As pessoas precisam entender que nesse tempo eu estou vindo como um cordeiro, não como um rei. Então todas as vezes que as pessoas se reuniam e queriam proclamar ele rei, ele se retirava porque ainda não havia chegado o tempo para a manifestação daquilo que nós, como igreja, vamos ver no futuro. Jesus assentado num trono em Jerusalém, reinando, sendo rei por 1000 anos, um período conhecido como milênio. Amém? Que também, igreja, é diferente, presta atenção nisso. Esse momento é diferente do momento em que a igreja será arrebatada para estar no ar com o Senhor Jesus. Não é a mesma coisa. Você ser arrebatado e a vinda de Jesus são momentos diferentes da história. Mas isso é só para você ficar com vontade de vir estar no Rema fazer escatologia. Passando para o versículo 22, diz assim, ó. No dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado do mar percebeu ali
que havia um barco só e que Jesus não estava dentro dele com os discípulos, mas que esses haviam partido sós. Então, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar que comeram um pão, tendo o Senhor dado graças. Versículo 24. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Respondeu-lhe Jesus. E agora a coisa começa a ficar muito interessante para nós. Então no versículo 26, ele respondeu assim: em verdade vos digo, que não me buscais, em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? E a resposta de Jesus: a obra de Deus é essa: crede naquele que enviou. Queridos, o povo estava indo atrás de Jesus, não era porque Jesus era o Filho de Deus, não era porque eles já tinham entendido que ele era o Messias, não é porque eles tinham entendido o poder de Deus em manifestar algo sobrenatural. Eles estavam indo atrás de Jesus porque eles estavam com fome, porque eles viram a facilidade de ter comida num dia e queriam ter facilidade de ter comida no outro. E a gente lê o texto e diz: meu Deus, que povo interesseiro, que absurdo. Como pode alguém só buscar a Deus, só orar, só ler a Bíblia quando está com problema, quando está com necessidade? Ai, ai, ai. Não é interessante que Jesus falou: vocês estão trabalhando por algo que é passageiro, por uma comida que você come hoje, mas como vocês já viram, amanhã vocês vão ter falta de novo. Agora, se vocês buscam pelo que é eterno, o eterno multiplica o que você precisa todos os dias da sua vida. O que é melhor, amados? Comida ou trabalho? Tem muita gente achando que é a comida. Tem muita gente achando que é o favor. Mas o favor acaba. O trabalho é a fonte da onde você tira a riqueza para ser sustentado. Ninguém gosta, né? Amém. Mas, queridos, trabalho não foi algo que surgiu na Bíblia depois do pecado, não. Eu não sei se você sabe, para mim pelo menos é extremamente trabalhoso cuidar de um jardim desse tamanho. Imagina o Éden. Eu tenho a capacidade de matar o meu jardim de 10 metros quadrados. Imagina o Éden. E Deus fala: vai cultivar a terra, vai arar a terra, vai multiplicar a semente. É trabalho. Vai cuidar da mulher que eu vou te dar. Ah! É trabalhoso. Há quem diga, as más línguas, historiadores teológicos, que Eva foi criada prioritariamente para Adão achar o que ele tinha perdido. Mas não sou eu não, isso eu li de alguém, que fui eu que disse isso não. O pastor está dizendo que foi na outra igreja. Adão pegava a ferramenta no dia seguinte não encontrava de jeito nenhum. Deus falou: vou ter que achar uma auxiliadora. Em 2025 nada mudou. Estou brincando, só para você rir um pouco. Mas o que Jesus está dizendo: trabalhem não por aquilo que perece, não por aquilo que acaba, não por aquilo que é passageiro. Trabalhe pelo que é eterno. E aí as pessoas perguntam: mas o que então a gente precisa fazer? Qual é o trabalho da obra? O trabalho é crer. O seu trabalho é crer. Mas crer dá trabalho? Dá. Por quê? Porque contra a fé tem um monte de situações que se levantam. Perseverar dá trabalho. Se manter crendo dá trabalho. Se manter congregando dá trabalho. Você está aqui, existe um trabalho, ou seja, existe um esforço, existe uma projeção do seu coração, existe uma determinação do seu coração em permanecer fazer aquilo que você foi convidado para fazer. E isso dá trabalho.
Não é vontade, acordei hoje com tanta vontade de ser generoso. É trabalho, é determinação, é fé. Acordei hoje com vontade de perdoar todo mundo. Não, é fé. Eu creio que a palavra é mais verdadeira do que os meus sentimentos. Existe um trabalho em manter a palavra avivada dentro de você. Antes de querer que todo mundo seja avivado através de você, isso precisa funcionar dentro de você. Você está entendendo? Nós precisamos compreender isso, porque isso vai ser a obra de Deus feita em nós. E uma vez que ela é feita em nós, então ela pode ser feita através de nós. E a conversa parece que vai ficando cada vez mais acalorada. No versículo 30 diz: então perguntaram, que sinal miraculoso podes fazer tu, para que vejamos e creiamos em ti? O quê? Como assim, gente? Esse povo tinha comido. Esse povo de 5.000 gentes tinha comido até ficar, como diz os meus pastores, de bucho cheio de 5 pães. Eles viram os discípulos pegar um pedacinho e eles comeram até ficar cheios. Aí eles chegam para Jesus e falam: qual milagre você pode fazer para a gente crer? Sabe por quê, queridos? Na prateleira dos milagres, parece que nunca é o suficiente. Se a sua prateleira de milagres, se a sua sala de vitórias não é visitada com gratidão, você sempre acha que Deus está te devendo alguma coisa. Quando Deus, por que acontece na vida do outro, não acontece na minha? Por que fulano já teve e na minha vida parece que nada acontece, parece que nada dá certo? Esse é o lugar de parece que o milagre nunca é o suficiente. Aquele vivido é esquecido e eu estou sempre em busca do próximo. Milagre nem é o plano de Deus para mim e para você. Que absurdo, que heresia. Não, queridos, a nossa vida, ela precisa de milagre, porque coisas saem da rota que era para ser, que foram criadas para ser. Um milagre é uma intervenção divina sobre uma incapacidade humana de fazer alguma coisa. Você concorda comigo? Mas você concorda que Deus não nos criou para sermos incapazes? O desejo de Deus é que a gente viva guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, cheio da palavra, crescendo em graça, crescendo. Sabe, eu não sei na sua casa, eu não sei na sua vida, mas vou te falar da minha casa, da minha vida. Problemas acontecem. Acontecem em uma estação com mais intensidade, em outra estação com menos intensidade. Mas o que a gente tem avaliado é, quando acontece o mesmo problema, e um tempo depois, o problema me encontrou do mesmo jeito. Porque não se trata do problema. A questão é como o problema me encontra. Porque se ele me encontra mais madura, mais forte, mais sábia, mais cheia do Espírito, ele passa mais rápido. E não é pela diferença ou capacidade do diabo de causar problema. É pela minha capacidade de prestar atenção na coisa certa. É pela minha habilidade de entender que quanto mais eu experimento da bondade de Deus, mais forte eu fico contra aquelas presepadas que o diabo traz. Não é, quando você vê alguém dizendo eu estou vivendo uma vida de vitória, isso não é uma vida isenta de dificuldades e problemas. Não é uma vida que todo dia acordem. Não! Não é! Se alguém está te dizendo que é mentira, eu prefiro acreditar que é mentira. Porque não é. E nem a pessoa fala assim, mas se eu tivesse dinheiro, querido, dinheiro não resolve tudo não. Não resolve tudo, tem coisa, tem muita coisa, tem quase tudo que é só o poder de Deus para resolver. Eu lido com isso todos os dias na clínica, tratando de pessoas que estão desesperançosas, cansadas, com dinheiro ou sem dinheiro. Não é a conta bancária delas que está determinando a alegria delas, é o vazio, é a capacidade de perceber a manifestação de Deus na vida delas. Não se trata da capacidade, se eu tivesse dinheiro, talvez você tivesse dinheiro e se estivesse internado numa clínica, porque está vazio. Talvez aquele povo pensasse, se eu tivesse pão todo dia. E Jesus está falando, para de trabalhar pelas coisas que você pode produzir. Comece a trabalhar por aquilo que só eu posso fazer. Oh, aleluia. E aí ele começa a dizer no versículo 32,
Eu vou ler do 31. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Perceba, no versículo 34, de novo eles estão dizendo, uau, Deus é capaz de dar o maná que desce do céu e nos alimentar todo dia. Senhor, dá-nos sempre desse pão. De novo eles estavam pensando as coisas naturais. Se Deus resolve meus problemas naturais, então eu sou abençoado. A determinação, eu estava conversando com o Braulio hoje dizendo, o desígnio, a definição de ser abençoado é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, amados. A definição de ser abençoado não é o quanto o seu braço pode produzir. Quando nós buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, estamos voltando ao povo do deserto, buscando o maná que desce. Amém, aleluia, é isso mesmo. Versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como porém eu vos disse, vocês me viste e não creram. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. No versículo 41 ele declara, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus vai continuar dizendo para eles, os vossos pais comeram de um pão sobrenatural. O pão descia como floco pela manhã, eles comiam, tinham sabor de mel, que o pastor nem ia gostar de se alimentar. Virou até música. Você está aqui comigo? Mas sabe, amados, Jesus estava dizendo, vocês olham para isso e falam, uau, Deus nos alimentou e alimentou nos nossos antepassados, mas eles morreram. Eles morreram inclusive no deserto, porque foram desobedientes àquilo que Deus havia designado a eles e não entraram na promessa. E eu estou dizendo, eu sou o pão vivo que desce do céu. Jesus continua o discurso e ele vai dizer, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo, esse tem vida comigo, esse é um comigo. E lembra que no capítulo 5 um grande embate estava acontecendo entre Jesus e os fariseus, porque ele estava curando no sábado. A Bíblia era bem clara em dizer quando os rituais eram feitos, o asco que as pessoas tinham do sangue, comer carne com sangue ou qualquer coisa parecida, porque havia uma lei que dizia que no sangue estava contido a vida e eles não podiam se alimentar. Agora Jesus vem para dar um nó nos seus conceitos e diz, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. O povo fala, é o quê? Que discurso é esse? Esse homem, olha o que ele está dizendo. Porque novamente estavam sendo literais, não alcançavam a revelação espiritual. O que Jesus estava dizendo é, quem não entende da minha vida e quem não entende do meu sacrifício, nunca vai entender do que eu estou fazendo. Enquanto vocês estão buscando a letra vai te matando. Mas quando você encontra o Espírito, ele traz vida, porque ele é revelação para você. Nós não podemos, queridos, tratar essa palavra aqui como um livro de manual de conduta ou de soluções para esse tempo apenas. Isso nos coloca em uma condição de buscar o pão que desce do céu de forma sobrenatural, mas não nos alimentarmos diariamente do Senhor e Salvador. Eu não posso escolher. Tem que ser carne e sangue, tem que ser vida e sacrifício, tem que ser Salvador e senhorio. Não pode ser uma coisa só. Eu não vou ter resultado escolhendo qual parte dele eu quero. Eu não vou ter resultado contínuo escolhendo do que eu quero me alimentar. Essa parte eu gosto, essa eu não gosto. Essa convém, essa não convém. É da minha carne e é do meu sangue. Uau. Agora, eu já estou quase terminando e você vai lembrar comigo que durante toda essa história, a gente já vai para a parte final dela, mas o pessoal pode preparar aí o slidezinho.
a foto. Durante toda essa mensagem tem pão e tem peixe. E eu não sei se você conhece ou já viu, que a imagem desse peixinho, ela representa para nós o Evangelho. O Evangelho é representado por um peixe. Quem aqui sabe disso? E isso vem porque na época do Império Romano, os cristãos começaram a ser perseguidos por pregarem a palavra. Logo depois de Jesus, assim como Jesus foi perseguido, eles foram também. E a palavra peixe em grego é ishoi. É esse nome que está ali dentro do peixinho. E aí eles usaram essa palavra do peixinho para fazer um ideograma, para fazer uma expressão. Eles pegaram cada letra e falava, cada letra dessa em grego representava Jesus Cristo de Deus, Filho e Salvador. Quando eles escreviam o peixinho com as letras dentro, marcando em quadras, em paredes, em postes, em lugares, isso apontava para o lugar de reunião dos apóstolos. Ou seja, o Evangelho havia virado uma seta. A palavra peixe virou para eles uma forma de comunicar que aquele que havia multiplicado o pão e aquele que tinha multiplicado o peixe continuava trazendo vida e alimento para todos que o encontravam. Ainda hoje, queridos, nós estamos anunciando os evangelhos. Ainda hoje nós estamos pregando a palavra. Ainda hoje nós estamos apontando para o mesmo lugar. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue. Aquele que se alimenta das minhas palavras. Aquele que entende que o Velho Testamento era uma sombra, mas Jesus é o fato. Jesus está aqui essa noite para mudar a sua história, para mudar o seu casamento, para mudar a sua realidade, para mudar a sua mentalidade. Mas é necessário você entender Ele como Senhor e como Salvador. É necessário você amá-lo pela sua obra, pela sua vida, pela sua dedicação. É necessário que você entenda que a sua cultura, a sua maneira de pensar não pode determinar o que Deus diz para mim e para você como regra. Ah, mas você não entende. Mas, amados, fé não é sobre entender. Nós passamos 50 minutos aqui dizendo sobre isso. Enquanto o povo estava tentando fazer Jesus entender o que eles entendiam, Jesus estava dizendo: parem de pensar dessa forma. Entendam que o que eu vim trazer é novo, é suficiente, é maravilhoso. Mas o seu trabalho é crer. O seu trabalho é crer. Então, para terminar, os discípulos, no versículo 60, os discípulos ouvindo isso, disseram: é muito duro esse discurso, quem pode ouvi-lo? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? Que acontecerá então quando vocês virem o Filho do Homem subir da mesma forma que ele desceu? Algumas outras versões dizem: o que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. No versículo 66 diz: a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus: não quereis vós também se retirar? Me parece que Jesus aqui não estava preocupado em perder seguidor. Não estão gostando do que eu estou dizendo? Pois não fiquem aqui. Eu não vou mudar aquilo que eu digo, para que vocês fiquem acalentados com aquilo que vocês querem ouvir. Porque as minhas palavras são duras, mas elas são vida, elas são espírito. Elas estão sendo ditas para você não morrer no deserto, para você não considerar domingo após domingo, evento após evento, uma alegria passageira, uma empolgação, mas não mudar de vida. Cada uma das oportunidades que temos aqui, nós estamos há poucos dias, há 5 dias do Joy, queridos. E esse não é um evento para ter alguma coisa para você fazer no carnaval. Essa é uma resposta do céu para a sua vida, para a sua família. Essa é uma unção nova. Essa é uma ferramenta disponibilizada para você entender o que Deus está nos direcionando para 2025. Agarrar isso, crendo e correr com isso. Porque se é só ouvido e celebrado, mas na quarta-feira se tornou passageiro como cinza, que diferença fez para quem estava no mundo?
Deus não está te chamando para ser empolgado. Deus está te chamando para ser cheio de fé. Vai ter dia que tu vai chorar. Vai ter dia que tu vai sorrir. Vai ter dia que você vai dizer: ei, tá tudo bem. Tem dia que você vai falar: Jesus toma conta. É igual para todo mundo. Mas a diferença está no final da história. A diferença é que eu não estou olhando para Deus esperando cair pão do céu. Eu tenho pão por dentro. Eu tenho a palavra por dentro. Ele já veio. Ele já veio. Ele não vai vir. Não fique esperando Deus fazer o que já fez. Não fique esperando Deus responder o que já respondeu. Existe uma indignação, queridos, que precisa subir. Deus não vai enviar Jesus para morrer de novo para você ser curado. Bastou uma vez, foi o suficiente, foi consumado, tetelestai, está feito. É pão dos filhos, é direito de mesa, é direito de herança. Eu não tenho que esperar Deus fazer o que já fez. Eu tenho que crer no que Ele fez. Eu tenho que manifestar o trabalho de crer naquilo que já veio. Não é um pão passageiro, não é uma palavra passageira, não é uma unção que vem e que me emociona. Não, amados, são coisas que foram depositadas, expressões espirituais que explodem. Eu não consigo explicar de outra forma, talvez alguém consiga explicar melhor. Mas talvez você já tenha recebido imposição de mãos aqui e esteja se perguntando: pai, para que serve? Amados, coisas espirituais foram colocadas dentro de você, e quando você está trabalhando em fé, explodem em você. Quando você se vê num beco sem saída, Deus abre uma porta onde não existia, falando: passa, ó a saída do beco. Ah, não tem jeito, tem jeito. Ah, mas o prazo está apertado. Deus não tem problema com isso. Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele vira a chave. Não, amados, não é hora da igreja se acovardar diante dos relatórios naturais, diante do pão natural, diante das coisas naturais. É hora da gente pôr para fora o que foi depositado dentro. É hora de se levantar um poder, um dinamite. Eu lembro que Sâmia, quando foi me dar aula de fundamentos da fé, ela usava uma expressão: se exploda. Fazendo referência ao poder de Deus. Deixa esse poder de dinamite explodir em você. Deixa ele ser mais do que uma frase de impacto, mais do que frases decoradas de alguém que você ouviu. É bonito de ouvir, amados, mas é estranho, é seco. Tem um rio fluindo aqui essa noite, e esse é um rio verdadeiro. É um rio, não é de mim, é dele. Não se trata da gente. É o poder de Deus inundando, lavando, curando, alcançando. Quer dizer, mas ninguém pôs as mãos na minha cabeça. A palavra é ungida. A sua fé na palavra produz dentro de você o resultado da palavra. Nós não criamos como Verbo da Vida pessoas dependentes de nós humanamente, porque nós podemos passar e ir embora. Mas a palavra, amados, a palavra crida, confessada e praticada, ela nunca vai te deixar, ela nunca vai te abandonar, ela nunca vai falhar com você, porque Jesus é a palavra. Essa noite Deus está acendendo peixes no meu coração, peixes do céu, setas dizendo: volte para o Evangelho, volte para a palavra. São as mesmas verdades que continuam nos libertando. Leia os livros do irmão Reagan. Volte a praticar as mesmas coisas que um dia admiraram você, impactaram você. Um dia você ouviu que a fé é a certeza, é a convicção, e você falou: eu nunca tinha ouvido isso dessa forma, e de repente isso se torna comum. Não é comum, a fé é a certeza, é a convicção das coisas que se esperam. Não é comum, é extraordinário, é sobrenatural, é poderoso. Irmão Reagan também diz algo que eu gosto. Uma vez falando com Deus sobre algumas coisas, eu acho que Mark Hanks fez essa citação também.
E ele falando: Senhor, as suas palavras são tão poderosas. E Deus responde para ele: as minhas palavras na sua boca são tão poderosas quanto na minha boca, porque elas continuam sendo as minhas palavras. As minhas palavras na sua boca têm o mesmo poder das minhas palavras na minha boca, porque não se trata de quem está falando, são as minhas palavras. Mas ela não pode ser só admirada, ela não pode ser só empolgada, ela precisa ser crida e confessada. Então esse texto termina com uma pergunta: e aí, vocês também querem ir? E Pedro diz: para quem iremos? A expressão ali erroneamente foi traduzida em algumas bíblias para onde iremos, dando a intenção de seguir o plano de Deus. Mas no original a expressão é: para quem iremos? Para quem iremos? Se só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Para quem é o outro? Qual é a outra filosofia, religião, pessoa, dinheiro, força? Para quem iremos? Não existe outro, não existe mais um. Jesus não é um caminho, Ele é o caminho. Jesus não é uma solução, Ele é a solução. Jesus não é uma resposta, Ele é Senhor e Salvador. E Ele reina, e Ele vive, e Ele está sentado à destra de Deus Pai. E Ele olha para mim e para você essa noite e me chama de filha, te chama de filho amado, bendito, curado, perdoado, sarado. E Jesus mesmo prometeu: eu estou indo embora, filhos, mas eu vou deixar o Consolador até que eu venha te buscar. Até que eu venha te buscar. Apóstolo Paulo diz: todas as vezes que partirmos do pão e tomarmos do sangue, estamos celebrando o que já foi feito, e em memória daquele que vai voltar. Nós vivemos na realidade do que já foi feito e na declaração daquilo que irá acontecer. Nós vivemos com um pé aqui e outro na eternidade. Nós vivemos com um coração disponível a entregar os nossos 5 pães e 2 peixes e desfrutar de ruas de ouro. Trabalhem, que 2025 seja mesmo um ano de expansão na mente, no coração, na fala, nos relacionamentos. E isso seja manifesto aqui na nossa igreja local, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios. Que seja um reflexo daquilo que você entendeu, não como uma promessa, um slogan, um nome, mas como uma liberação do céu. Uma palavra que contém dentro dela a ativação para viver aquilo que Deus está disponível em fazer. Vou repetir isso, que foi tão bom que eu nem tinha ensaiado, foi o Espírito Santo mesmo. Existe dentro da palavra expansão, poder para você viver aquilo que Deus já disponibilizou. Não é um slogan, é uma ferramenta para você experimentar o que Deus já tem preparado no coração dele. Não adianta ficar falando é expansão, é crer espiritualmente o que isso significa e manifestar isso no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na fala, no comportamento, no coração. E então aquilo que é espiritual se manifesta no natural, evidenciando a glória de Deus. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Esse é o poder de Deus essa noite.